Para nós aproveitarmos melhor as lições, a riqueza bíblica, literária de João capítulo 4, é importante nós conhecermos um pouco o contexto do texto, meus amigos. Nós estamos tratando do diálogo de um judeu, Jesus, com uma samaritana, uma israelita, por assim dizer, se bem que o povo já havia se mesclado. E ela diz para Jesus: como sendo tu judeu, pedes beber a mim, que sou mulher e samaritana? João 4, versículo 9. E aí tem um adendo que diz que os judeus não se davam com os samaritanos. De onde vem esse ódio? Para entendermos esse contexto, temos que voltar lá no Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 11, verso 10, você tem a linhagem dos semitas, de onde virão os judeus, os israelitas. Mas qual é a diferença entre hebreu, semita, israelita e judeu? Por que quem não gosta de judeu, que esse ódio desvairado que a gente tem visto no mundo, é chamado de antissemita? Vamos voltar a Gênesis 11 e vamos entender um pouco melhor. No versículo 10 diz: são estas as gerações de Sem. Quem é esse Sem? Filho de Noé. Ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E é de Sem, desse filho de Noé, que virá os judeus. Vamos entender. Sem teve um filho chamado Arfaxade, que gerou um filho chamado Salá, que gerou a um filho chamado Eber. Deste Eber vem a expressão hebreu, que significa o que mora do outro lado do rio. Então, hebreu é todo aquele que vem de Eber. Semita é todo aquele que vem de Sem. Todo hebreu é semita, porque é descendente de Sem. Mas o texto continua nos dizendo que Eber, ele vai gerar a Peleg, que vai gerar a Reu, que vai gerar a Serug, que vai gerar a Naor, que vai gerar a Terá, que vai gerar Abraão. De Abraão vai vir os israelitas e também os islâmicos a partir de Ismael. Então, notem, todo israelita e judeu é abramita. Todo abramita é hebreu e todo hebreu é semita, porque eles vêm da mesma linhagem. De Isaac, um dos filhos de Abraão, virá Jacó, que Deus vai mudar o nome para Israel. Jacó e Israel são a mesma pessoa. Então todo aquele que nasceu de Jacó agora é israelita. Jacó tem 12 filhos, 12 tribos vão surgir dele. Essas 12 tribos formarão a nação de Israel. Um desses filhos é Judá. Os filhos de Jacó são Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gade, Dan, Asser, Naphtali, José e Benjamim. Então um desses 12 filhos é Judá, guarde bem isso. O primeiro rei das 12 tribos foi Saul, depois Davi. Davi vem da tribo dos judeus. Saul não vinha desta tribo, assim como Paulo, ele vinha da tribo de Benjamim, mas Davi é da tribo de Judá, ele é judeu, portanto. E depois de Davi, Salomão, também judeu, portanto, filho de Davi, assume o reinado. Depois da morte de Salomão, o povo reclamou dos impostos e seu filho não quis diminuir, Roboão não quis diminuir os impostos, e as tribos se dividiram. 10 tribos continuaram formando a nação de Israel, cuja capital seria Samaria, que você começa a pensar nos samaritanos. 2 tribos, Benjamim e a tribo de Judá, portanto, continuaram seguindo a casa de Davi, cuja capital era Jerusalém. Formou-se então a nação de Judá, dos judeus. Então você tem 10 tribos, Israel, 2 tribos, a nação de Judá, dos judeus. Em 722 a.C., os assírios, através de Salmanasar, de Ben-Hadad, invadiram Israel, a tribo do norte, destruíram Samaria, e eles foram deportados. E em 605, cento e poucos anos, 150, 170 anos depois, você vai ter ali então a tribo de Judá, a nação de Judá, cuja capital era Jerusalém, invadida por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele faz 3 invasões e ele destrói a cidade. Em 539 a.C., Ciro, agora com o Império Medo-Persa, liberta o povo. Quando eles voltam, os israelitas que estavam ali na Samaria já haviam sido misturados com outros povos e eles começam a brigar por Jerusalém e os judeus não aceitam que eles ajudem na reconstrução da cidade e do templo. O ódio já se instaura ali. Pois bem, em 128 a.C., em 160 tivemos a revolução dos Macabeus por Judas Macabeus. Esse Judas, com seu irmão Jonatas e Simão, eles promulgam uma revolta e eles continuam, embora Judas Macabeus ele morra na rebelião ali contra Antíoco Epifânio, o seu irmão Jonatas continua com o poder político e religioso e dele vem um descendente chamado João Hircano. Este João Hircano, que tinha o poder do sacerdócio agora religioso e ainda o poder político, ele manda destruir um templo que os samaritanos haviam feito. Por isso que
A samaritana diz para Jesus no diálogo: os nossos pais adoravam num templo neste monte aqui, e vocês dizem que é no monte em Jerusalém, no monte Sião. Então este ódio aumentou na época de João Hircano, quando ele destrói o templo dos samaritanos, e só o templo de Jerusalém valia para eles. E então o ódio entre judeus e samaritanos aumenta ainda, a ponto de um judeu dizer que os seus valores eram: primeiro valia ele, depois seu filho, depois um prosélito convertido ao judaísmo, depois seu animal, depois sua mulher, era assim, e depois um samaritano. Portanto, para um judeu nos dias de Jesus, um samaritano valia menos do que os animais. Eles tinham algumas expressões de que uma mulher samaritana era pior do que uma cachorra, totalmente ensanguentada e judiada. Era esse o valor que o judeu dava naquela época para um samaritano. Jesus passa por cima de todo esse ódio, porque Jesus não vai coadunar com os ódios e preconceitos humanos. Jesus não faz parte de nenhum ódio, de nenhum preconceito. Ele passa por cima disso tudo. Para ele não tem cor, para ele não tem classe social, para ele não importa se é homem ou mulher, para ele todos somos iguais. Todos temos valor diante de Jesus. E é no meio desse ódio, criado por séculos, que Jesus passa por cima e vai mostrar que esta mulher tem valor. E se ela tinha valor, você também tem. Pense nisso.